Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, ou senhora deputada presente no plenário. Ontem nós fizemos uma comunicação à casa, deputado Prazic, Vossa Excelência, o deputado Ribeiro, o deputado Requião, a deputada Maria Vitória, Rasca, enfim, principalmente aos deputados que são deputados com base eleitoral em Curitiba e na região metropolitana, a respeito de uma decisão tomada pelo Tribunal de Contas do Estado e comunicada à Prefeitura às 15h30, onde o Tribunal de Contas do Estado, através de uma medida cautelar, suspendeu o reajuste das tarifas do transporte público de Curitiba, por ter o entendimento, no entendimento do conselheiro Ivan Bonilha, que uma das justificativas para a medida é o desrespeito à decisão do TCE do Paraná, determinada no Acórdão 2413 de 2015, que determinou que houvesse transparência na elaboração da planilha do reajuste e recomendações que fossem refeitas as planilhas e os cálculos. Diz mais, que a manifestação da Prefeitura tem como objetivo, o aumento feito pela Prefeitura tem como objetivo a aquisição de ônibus, que obviamente não é o papel da Prefeitura. Quem compra os ônibus são as empresas e não a Prefeitura. Isso já está previsto no contrato. O Tribunal de Contas determinou ontem que a Urbis, que gerencia o sistema, passe a cobrar novamente R$ 3,70, como vinha fazendo anteriormente, ao reajuste. Eu falo isso porque alguns questionam, inclusive, a legitimidade do Tribunal de Contas, obviamente que não há o que questionar, porque o STF já ratificou a legitimidade dos Tribunais de Contas e diz o seguinte: a legitimidade e a competência constitucional e legal do Tribunal de Contas para expedir medidas cautelares visando prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões foi ratificada pelo ministro-presidente do Superior Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, 14 de março, em julgamento preliminar no processo SS 4878. O que me traz à tribuna, senhores deputados, é que exatamente estes argumentos, a falta de transparência, o processo ter sido feito de forma assodada, não ser obrigação da Prefeitura comprar ônibus, ao contrário, esta é uma obrigação das empresas de transporte coletivo. Foi exatamente por essas razões que nós ajuizamos uma ação popular contra o aumento da tarifa do transporte coletivo na última semana. E que, obviamente, o juiz, ao julgar, entendeu que não era o caso de, cautelarmente, fazer com que nós tivéssemos a tutela antecipada atendida, porque iria julgar o mérito da sequência e, obviamente, também que nós agravamos, e agora, inclusive, com esses argumentos que são os mesmos do Tribunal de Contas. Mas o que me chama a atenção é que, primeiro, volto a dizer, esses valores, 58 centavos, que estão sendo arrecadados pela Prefeitura até o dia 26, não vão para o valor da tarifa técnica. Ao contrário, eles ficam no Fundo Único Transporte, aqui do transporte coletivo. A Prefeitura, como eu disse antes, a Urbis, estaria com isso fazendo caixa. E quando nós vimos esta decisão, tomada pelo Tribunal de Contas, o que nós entendíamos? O que nós entendíamos que iria acontecer? Que imediatamente, deputado Requião, imediatamente, o prefeito Rafael Greca, que diz que o preço é justo e o que é justo tem que ser justo e cobrado de forma justa, o prefeito Rafael Valdomiro iria imediatamente determinar a redução até que se julgue a ação. Não foi o que aconteceu. Ao contrário, o prefeito não só não determinou, como há informação hoje que prefere pagar a multa. Espero que não prefira pagar a multa, porque isso onerará todos os contribuintes de forma irresponsável. Deputado Requião, lhe concedo a parte. Deputado Tadeu, esse assunto muito nos preocupa, porque durante uma campanha não foram poucos os candidatos que avisaram que isso poderia acontecer. Enquanto alguns prometiam passe livres e facilidades que dizíamos não ser possível, outros faziam promessas de muito diálogo a favor da população.
A história do diálogo no Paraná é bem conhecida. Geralmente o diálogo é apenas com os empresários. Agora, num bar do Country Club. Mas me assusta porque a Gazeta do Povo acaba de publicar que a Urbis estuda a tarifa técnica de R$ 4,31, se as empresas cogitarem a troca de ônibus, ou R$ 4,00 se não. Essa tarifa técnica antiga, que já é colocada sobre suspeita, por ser superfaturada e ter itens que não deveriam estar na tarifa técnica, já previa a frota de ônibus renovada. Muito estranho que as coisas custem o que custem e que não exista vela em missa de graça, com tanta vela acendida para pouco santo. Obrigado, deputado Requião. Mas é bom te lembrar, como o deputado Requião falou, que a Urbis cogita pagar a multa. Cabe uma nova ação contra a Urbis. É uma aberração, deputado Romanelli, que a população de Curitiba tenha que pagar por uma ação irresponsável do prefeito Rafael Greca e da Urbis, que, a meu ver, ao procederem dessa forma, primeiro enganando a população, dizendo que com esse dinheiro irão construir os corredores e desalinhar as estações, quando elas já estão desalinhadas há 2 anos. Segundo, que irão comprar ônibus, que os ônibus, obviamente, sabem todos, são obrigação de serem comprados pelas empresas. E terceiro, quando a Urbis, deputado Plauto, e também o prefeito Rafael Greca diz que irão, talvez, pagar a multa, me parece que aquilo que nós vimos nos jornais hoje, uma foto simpática do prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo com o senhor Donato Golim, do Graciosa Country Club, o clube mais caro do Paraná, um empresário que tem 70% da frota de ônibus de Curitiba, isso não é ilegal, mas é perturbador. É perturbador que o prefeito, que no mesmo dia que teve a determinação do Tribunal de Contas de reduzir o preço da tarifa, vai jantar com o empresário que é o dono de todos os transportes coletivos de Curitiba, praticamente 70%. O que quer o prefeito Rafael Greca? Primeiro perguntar o que acham os empresários, depois cobrar de nós, usuários. O prefeito Rafael Greca de Macedo, na prática, está fazendo aquilo que Gandhi previa e que pregava durante o período que fez a libertação da Índia contra os ingleses. Dizia Gandhi, a desobediência civil é um direito intrínseco do cidadão. Reprimi-la é tentar encarcerar a consciência. O prefeito Mahatma Gandhi parece que incorporou Rafael Greca ou o contrário, mas só que contra o povo. Quando Gandhi falava em desobediência civil, ele falava em não pagar passagens, ele falava em fazer atos não violentos, ele falava em fazer ações que criassem constrangimento para os ingleses, ele falava em resistir pacificamente aos ingleses. Aqui o nosso Mahatma Gandhi, Rafael Greca de Macedo, faz o contrário. Prefere correr para os empresários e perguntar qual a solução, depois que o Tribunal de Contas nos deu um susto e fez exatamente aquilo que nós queríamos que fizesse quando entramos com a ação popular. Prefeito Rafael Greca, por favor, chega de piada, chega de gracinha, chega de lavar as ruas de Curitiba, de colocar pulseirinha vermelha na mão das pessoas que bebem tanto de álcool nas ruas, chega de falar mal desse e daquele, chega de inaugurar um pedacinho do corrimão ou da creche. Por favor, respeite as leis para que o senhor possa ser respeitado e a sua prefeitura, que o senhor diz, Rafael Greca, o prefeito, a sua prefeitura também possa ser respeitada. Seria um desastre um prefeito de uma das maiores capitais do estado do Brasil, da federação. Um desastre, uma prefeitura que tem o preço mais alto da tarifa do Brasil, de todas as capitais, que depois de receber uma determinação do Tribunal de Contas, resolva incorporar a teoria da não violência, pelo menos contra os empresários, e da desobediência civil contra o judiciário. Será que o judiciário e o Tribunal de Contas vão ficar de joelhos, olhando o prefeito magnífico dizer que não cumpre, porque o que é justo e o preço tem que ser pago por nós, porque o prefeito não usa ônibus. Agora, o que está na periferia, o que está no estudante, aquele que usa ônibus deve ter ficado, por alguns instantes, deve ter ficado feliz pensando que não pagaria mais R$18 mil por hora para a Urbis. R$18 mil por hora para a Urbis.
porque isso significa o valor que foi alterado a tarifa, R$ 432 mil a mais por dia. E quando o prefeito tem a oportunidade de corrigir um erro contra a maioria da população, vira as costas e volta a dizer, prega a desobediência civil. Aí violentos são aqueles que vão às ruas. Não existe maior violência do que a violência institucional. E isso está sendo praticado pelo prefeito. Lembro aqui, senhores deputados, as palavras de Bertolt Brecht, quando dizia que acusam um rio de ser violento, quando ele rompe as suas margens e leva árvores, casas, tudo que está em frente. Mas ninguém acusa as margens desse rio que o aprisionaram por milhares de anos de ser violenta. Prefeito Rafael, não brinque com a população e cumpra a lei.